Bom dia, meus amigos, bom dia! Hoje, segunda-feira, 11 de agosto, esse é o canal Renato Salvadori, no canal que nós falamos sobre cibersegurança, criptomoedas. Portanto, não é um canal de investimento, é um canal sobre cibersegurança. Eu tento sempre trazer aqui conteúdos ou técnicos, ou comentar alguma coisa que está acontecendo, e nos últimos dias aqui no nosso Brasil tem acontecido muita coisa, não é isso? E aí que vai toda a minha preocupação com relação à sua soberania nesse mundo cada vez mais restritivo, para não usar uma outra palavra. Então, se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do nosso conteúdo, não deixa de deixar seu like, ajudar a gente a crescer o canal, beleza? Se inscreve aqui, ativa as notificações, compartilha com os amigos aqui para que a gente cresça cada vez mais. Eu não vivo disso, não tenho monetização nenhuma disso, eu vivo de cibersegurança, eu vivo de projetos de cibersegurança. Então, não é sobre isso, pessoal. Não é sobre ganhar dinheiro com o YouTube que eu guardar aqui, mas sim sobre ajudar vocês, legal? Dois recadinhos que eu sempre gosto de dar. Se você não tem uma conta aberta ainda em uma corretora, abra sua conta na Libank, link e código promocional na descrição aqui do vídeo. Abra sua conta na Libank, comece a transferir, a retirar o dinheiro da mão do Estado e colocar seu dinheiro em criptomoedas. Faça isso, isso é um aviso que eu lhe dou. Para isso, um dos meios legais de fazer isso é através de corretora, indico a Libank, beleza? E o segundo dica que eu sempre gosto de dar para vocês é, legal, se você tem dificuldade no processo de operação e de tomada de decisão, use o CryptoBot. Também o link está na descrição aqui desse vídeo. CryptoBot é um bot para Telegram que vai te auxiliar na tomada de decisões com relação ao mercado de criptomoedas, tá? Então você vai trazer informações precisas, uma análise técnica precisa em tempo real, pessoal, para sua tomada de decisão. Aqui é o nosso querido Bitcoin aqui, olha aqui que maravilha, tá? Tomada de decisão em tempo real, beleza? Então, pessoal, não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo, beleza? Vá para o CryptoBot, teste o CryptoBot, cryptobot.app.br, beleza? Bom, passado esses três recados, vamos falar de um tema agora interessante, pessoal, que eu queria comentar com vocês aqui, é essa situação que está acontecendo. Vocês já viram falar dessa questão de minérios e tal, sobre soberania? Tenho falado muito sobre isso, né? Se alguém segue aqui, recomendo seguir também o canal do OneCapsule, do Peter. Na verdade o nome dele não é Peter, é Ricardo, né? Eu não quero que esse canal vire um canal político. A minha ideia não é falar sobre política aqui, é falar sobre Bitcoin, né? É bem nichado mesmo, tá? Mas o que acontece aqui, pessoal, é que saiu uma notícia no dia 6, ó. Lula plans new national surveillance policy for strategic minerals. Então, estratégia de defesa sobre minerais, aqui minerais das terras raras aqui, né? Vou até traduzir aqui para ficar mais fácil para a gente aqui, né? Então, é a questão de soberania nacional para minerais estratégicos, né? Então, saiu na Reuters aqui, uma notícia quente, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Então, enquanto o governo brasileiro, pessoal, anuncia uma política para proteger minerais estratégicos, né? O que a gente faz de fato para proteger nosso patrimônio? A ideia hoje é a gente ligar a geopolítica, soberania e o Bitcoin, né? Então, nesse final de semana, né, o presidente do nosso país anunciou uma política nacional de soberania mineral. A ideia, pessoal, é criar um conselho nacional para proteger, né, os recursos como lítio, nióbio, terras raras. O foco aqui é impedir que o Brasil exporte matéria-prima bruta sem agregar valor aqui dentro. O que realmente sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. O Brasil nunca é produtor não fabrica nada de valor agregado, né? Mesmo nos dois primeiros mandatos do governo Lula, que é mais antigo, né? Aqueles booms, né? Aquele boom econômico que o Brasil teve, foi único exclusivamente de matéria-prima. O Brasil sempre nunca foi um desenvolvedor, um produtor de nenhum produto manufaturado. A verdade é essa, salvo, claro, pessoal, raras exceções, como a Embraer, por exemplo, né?
mas sempre foi produtor de matéria-prima mesmo, né? Então aqui o foco é impedir que o Brasil exporte matéria-prima sem agregar valor aqui dentro. Eu acho bem difícil isso acontecer, né? Tudo isso a gente tem que colocar num contexto geopolítico do Brasil hoje, que é as tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras, né? É um golpe comercial desde que Trump voltou ao poder. E se você está acompanhando a geopolítica, isso é só o começo. Isso é só o começo, né? Mas o ponto em questão aqui, pessoal, qual que é a relevância dessa matéria aqui? O que ela tem a ver com a gente, né? Até ele fala que, né, os comentários ocorrem no momento em que uma nova tarifa de 50% atinge as importações do ZEL do Brasil em meio a uma disputa política dos dois países, né? Eu não quero falar muito aqui sobre Bolsonaro, sobre Lula, tal, não é esse o ponto, tá? Mas aqui realmente a gente tem um atrito, acho que nunca antes na nossa história a gente viu um atrito dessa forma, e cada vez mais o isolamento político do Brasil, né? O que é triste, né? Porque isso vai se estender para a Europa. A gente tem que ficar muito preocupado com investimentos em ativos financeiros, muito preocupado. Se vocês estão acompanhando as notícias, vocês estão vendo que os bancos também estão muito temerosos. Então, deixar seu dinheiro em investimento, em renda fixa, em poupança, em ativos do governo é muito perigoso, pessoal. Muito perigoso. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? Então, que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, minerais estratégicos são poder econômico bruto, vocês concordam? Como eu comentei, controlar a extração, beneficiamento e existir no final desses recursos significa reduzir dependência externa. É um movimento de autonomia nacional, tá tudo certo nisso, né? Tá tudo certo, é uma decisão do governo e a gente não tem que questionar, né? É algo que o país busca quando quer ter voz na mesa de negociação internacional. Né? Se eu produzo uma coisa, né? Se eu tenho uma coisa que é rara, que é difícil de ser encontrada, eu tenho barganha, né? Então, assim como um país ele protege seus recursos físicos, né, a gente também tem que proteger nossos recursos financeiros. E é por isso que eu falo do Bitcoin, né? Até fazendo uma analogia, eu chamo Bitcoin de minério digital, né? Que é o mais estratégico do mundo, né? Vocês sabem, não depende de banco, não depende de governo, não pode ser confiscado por nenhum tipo de sanção, tem liquidez global instantânea. Aliás, ele está subindo hoje, né? Então, para todos os que ficaram desesperados lá, eu gravei um vídeo na sexta retrasada, quando ele caiu, quando as sanções foram anunciadas, né? Muita gente saiu vendendo, é só lamentar, né? Enfim, a gente cansa de avisar. Por quê? Porque a gente tem que falar sempre de DCA, né? É sempre comprar aos poucos, sem se preocupar com a volatilidade dele, né? Então, resumindo, né, se o Brasil quer ter uma autocustódia mineral, a gente deveria ter autocustódia monetária, né? E a soberania não é só ter, é saber se proteger. Então é guardar em seed offline, é usar multisig para evitar perda, evitar roubo, é proteger suas conexões usando Tor, usando Orbot, não é isso? O mesmo conceito vale para países, né, com proteção física, acesso restrito, controle estratégico, né? O governo decidiu que não vai mais vender sua soberania mineral a preço de banana. E você vai continuar deixando sua liberdade financeira na mão de terceiro? Então, pessoal, mais uma vez eu venho aqui para vocês. Para você gerar as suas seeds de forma offline, você não precisa comprar uma carteira, gastar um preço absurdo. Você gera aqui, pessoal. Eu tenho um vídeo específico falando do Ian Coleman. Qual que é a ideia, pessoal? Você não vai gerar suas seeds offline aqui, você vai salvar, você vai baixar o Ian Coleman na sua máquina, tá? Então você não vai gerar a partir do site, porque aqui, ó, eu estou perdendo minha privacidade, certo? Então você vai baixar o Ian Coleman na sua máquina. Você vai lá entrar no Ian Coleman, lá no GitHub. Lá no GitHub e vai baixar o Ian Coleman. Você vai gerar na sua máquina. É importante, pessoal, tudo que você fizer, faça de forma offline. Eu não vou repetir o procedimento aqui, porque tem aqui nos meus vídeos um procedimento específico para isso. Depois que você baixar e você gerar, aí sim, a minha sugestão é que você grave num cartão perfurado.
E para antes disso, uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês é a seguinte: é você, na hora de colocar, de gerar o Encolumn, então tá aqui, ó. Em vez de você entrar no site, você vai ir lá no GitHub e vai baixar isso aqui. Vai fazer o download dele, tá? Faça o download. Baixe esse conteúdo aqui, pessoal, e gere na sua máquina. E quando você gerar, a minha sugestão sempre para vocês é colocar a passphrase, porque essa passphrase aqui vai aumentar a entropia, vai aumentar a dificuldade, mesmo que as suas seeds sejam vazadas, mesmo que roubem o seu cartão perfurado, você ainda está protegido, tá? Então é isso. Tem outras coisas também que eu já gravei vídeos aqui sobre a questão de fazer multisig, sobre a questão de você fazer um time lock, colocar um time lock, né? Mas tudo começa a partir daqui. Se você fizer isso do jeito que eu estou fazendo, já é meio caminho andado. Você vai gerar uma série de endereços, e aí qual que é a minha sugestão para você? Nunca misture as coisas. Então você vai pegar um endereço, né? E vai usar um endereço, por exemplo, para corretora A, um endereço para corretora B, um endereço para receber de criptomineradoras. Não misture, beleza? Um endereço para fazer transações, isso é importante. Então, por exemplo, se você precisa publicar a sua chave pública, se você precisa assinar transações, né, use um endereço específico para isso, proteja os outros. Então são técnicas que eu passo para vocês que são interessantes, se vocês aplicarem, não é nada complicado. E se você tiver alguma dúvida, pessoal, entre em contato comigo, tem os meus contatos aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou ter prazer em ajudar vocês, beleza? O vídeo de hoje é esse: minerais raros, Bitcoin mineral raro. Proteja o seu investimento, proteja o seu patrimônio, o patrimônio que você deu duro para ter, patrimônio que seus ancestrais, seus pais deram duro para ter, beleza? Uma boa segunda-feira a todos e que Deus abençoe.